que é ser adolescente no século XXI? Nova minissérie da Netflix que está atingindo um público gigantesco e que está abrindo diálogo para a vulnerabilidade da adolescência e como a sociedade tem falhado em proteger esses menores, num mundo mais conectado, insensível e agressivo. Na série, Jamie Miller é preso e acusado de assassinar uma menina de sua escola, crime esse que ele cometeu com bastante violência. E enquanto assistia a série, eu sentia que ela falava da mesma coisa várias vezes, só que de maneira não explícita. Por isso que hoje vamos analisar 4 pontos que eu acho fundamentais para entender o que aconteceu, sendo o último deles o mais importante e o menos falado até agora. A série tenta mostrar que não existe um único culpado para o que aconteceu, mas certamente quem tem uma parcela maior de culpa são os pais de Jamie. Os pais dele não são pessoas ruins, e isso a série deixa bem claro. Nunca provocaram um evento traumático na vida do filho, nunca foram agressivos com ele, sempre buscaram dar a ele oportunidades, mas acontece que isso não é suficiente. O pai de Jamie, Ed, teve uma infância difícil, pobre, e ainda por cima sofria agressões do pai, o que o fez tomar a decisão de nunca fazer a mesma coisa com os filhos. Mas acontece que Jamie, diferente do seu pai, teve outra realidade. Não só em questão material, o que pelo que parece nunca deu falta de nada, mas ele também é um adolescente do século XXI, num mundo conectado, onde você pode descobrir todo tipo de coisa na internet, ter acesso a todo tipo de conteúdo e informação. E enquanto Ed passava o dia inteiro trabalhando, Jamie estava conversando e vivendo com outras pessoas, aprendendo como o mundo funciona em outros lugares, e ninguém em sua casa poderia imaginar que tipo de pessoa ele estava se tornando, porque o diálogo não existia. O delegado Bascombe é outra demonstração dessa falta de comunicação entre pais e filhos. Seu filho estuda na mesma escola que o Jamie, frequenta espaços online que são comuns a todos aqueles adolescentes, e o delegado também é omisso para as questões que o filho passa. O que a série deixa bem claro é que a comunicação é o centro da falha dos pais. Não é uma questão de controle, proibição ou restrição, mas a desconexão com alguém que está enfrentando uma outra realidade, mesmo que dentro da própria casa. A escola privada em adolescência parece uma propaganda indireta de anticoncepcional. O problema não é a indisciplina dos estudantes, mas a completa falta de respeito com professores, coordenadores e outros adultos. Se num espaço com tantas pessoas não existe um respeito, imagina num espaço virtual. Se esses estudantes não conseguem respeitar adultos, quanto mais outros estudantes. A comunicação com os alunos também não existe aqui. O foco da escola é apenas passar as matérias. Eles não têm tanto poder para interferir na vida dos estudantes assim. Eu lembro na minha época de escola essa discussão sobre como os psicólogos escolares são muito limitados no trabalho deles, e que no geral a escola tenta ao máximo se afastar da vida privada dos alunos. Se algo acontece fora da escola, ela não pode ser cobrada por isso. Eu sei que a escola tenta evitar se envolver em questões processuais e tudo mais, mas eu sinto que ela peca muito nesse quesito, porque para a maioria dos estudantes hoje, a escola é um sinônimo de ansiedade. Toda aquela ansiedade, exigência e velocidade que a gente vê sendo cobrada em cursos superiores está sendo transferida para o ensino médio e às vezes até para o fundamental. E isso gera uma desconexão com o conhecimento, com a própria relação entre aluno e sociedade. Gera também desrespeito. O professor ali só se preocupa em dar aula e cobra nota. Ele não tá nem aí se o aluno tá bem, se ele conseguiu dormir um dia antes da prova, se ele tá conseguindo estudar em casa. E toda essa desconexão faz o aluno não conseguir entender o valor que existe naquele ambiente escolar. A escola é um espaço importante, conhecimento é importante, interagir com outras pessoas é importante, mas ao mesmo tempo é um lugar que não evolui. As redes sociais potencializam as comunicações entre indivíduos. Se você tem um ambiente tóxico ou prejudicial, dentro da rede social ele vai ser maior. E além disso, tem um vício. Lembro de 5 anos atrás ver essa matéria falando sobre crianças viciadas em telas, e que elas passavam até por abstinência das telas. O efeito era igual a você ver um adicto em álcool ou cocaína. E é difícil pra gente compreender de verdade isso, esse processo, o que ele significa. O que parece um exagero, e absorver os dados científicos não é uma tarefa fácil. E vendo essa matéria 5 anos atrás, eu lembro de dizer pra minha mãe que eu achava que no futuro eles iriam proibir celulares em escolas e talvez até o uso de redes sociais por menores de idade. E bem, hoje a gente já tem a proibição de celulares na escola, e em países como a Austrália, redes sociais são proibidas para menores de 16 anos. A metáfora com que eu vejo as redes sociais é exatamente a seguinte: você abriria a porta da sua casa e deixaria que seu filho de 10 anos saísse por aí? E sair por aí não para um lugar comum, conhecido, mas você não fazer a menor ideia de onde ele tá indo, se ele vai estar com alguém ou não, o que é que ele tá fazendo. Isso não é ir longe demais, porque basta uma pessoa com uma ideia ruim, um conteúdo explícito, para começar a prejudicar a mente de uma criança. E hoje você vê pais e mães que colocam seus filhos de 6 anos para mexer com Reels, Instagram, TikTok. Até mesmo o YouTube Kids eu acho perigoso, porque qualquer pessoa pode colocar o que quiser e se parecer que é algo infantil, o YouTube aceita.
mesmo que o conteúdo seja emburrecedor ou não passe nenhuma lição. Muitos dos desenhos que passam na televisão, eles passam por avaliações pedagógicas, para ter certeza de que não são prejudiciais para as crianças. Mas no YouTube Kids você não tem nada disso. E eu sei também que a série traz uma discussão sobre a comunidade dos incels, e que a maioria das pessoas que nunca ouviu falar sobre isso leva um primeiro choque ali. Eu vi até o pessoal discutindo como se essa fosse a pauta principal da série, como se fosse sobre masculinidade tóxica e tudo mais, sendo que ainda não é isso. O ponto-chave de adolescência, que eu não vejo sendo muito falado, é a questão do pertencimento. A adolescência é uma fase em que pela primeira vez você busca entender qual é o seu lugar no mundo, as possibilidades na vida que você tem. É a fase em que naturalmente você se afasta da sua família para desenvolver as suas ideias, os seus conceitos, os seus gostos. É a primeira grande crise existencial de um indivíduo, momento de autodescoberta, de individuação. O Jamie, ele está construindo a sua autoestima, o seu ego, a imagem que ele tem de si mesmo. E aí a gente entende que ele tem problema com isso. Ele não tem autoconfiança, ele se acha feio, não tem sorte com as garotas, foi rejeitado ao que parece algumas vezes, ele sofre bullying, sofre pressão do ambiente escolar, e isso o torna vulnerável a qualquer pessoa que diga que ele pode prosperar, que ele pode ser mais, que na verdade ele não está errando em nada, que ele é uma vítima, e que existe alguém tentando prejudicar ele. Por isso, ele começa a dar ouvido a outras ideias nocivas. As pessoas não entram em grupos e compram ideias à toa. Elas querem prosperar, se sentir melhor, se sentir completas. E para você se sentir melhor, você tem que se sentir melhor que outras pessoas, ou pelo menos numa situação melhor do que outras pessoas. Mas não de um jeito desumilde, porque todo mundo quer ser melhor em algo, seja financeiramente, seja por conta da aparência, seja por questão de intelecto, seja por espiritualidade ou por ideologias. Por isso que pessoas caem no machismo, na misoginia. As ideias perigosas que a série traz são os red pills, os incels, mas poderia ser qualquer outra coisa. Poderia ser uma seita, uma espécie de clube da luta, nazismo, supremacia, qualquer coisa que trouxesse um sentimento de pertencimento. Já que para ele é difícil se conectar com o ambiente escolar, com o ambiente familiar, qualquer coisa que trouxe um sentimento de pertencimento, então assim você se sente melhor. Por isso que crianças fazem bullying. É uma busca por validação social. Você faz algo e alguém diz, é isso aí, isso é o certo, isso daí é engraçado. Você está certo, os outros estão errados. É uma busca constante por validação social. Uma falha da escola não ajudar crianças e adolescentes a construir sua autoestima. E na verdade acaba se tornando mais um ponto de insegurança na vida delas. É uma falha dos pais por serem omissos na sua comunicação, porque não existe controle parental perfeito. Não existe restrição ou proibição que vá conter a curiosidade da mente de um jovem. Pais não vão sempre conseguir tomar decisões pelos filhos. Por isso é extremamente importante criar esses espaços que o adolescente se sente seguro para descobrir quem ele é, para cometer erros, para melhorar, para saber que tem pessoas que amam ele e mesmo que o mundo inteiro acabe, elas vão estar ali para ele. Um adolescente que é seguro de si, que recebe amor, que é estimulado a fazer coisas boas, não vai cair em qualquer papinho de internet. Não vai deixar que outras pessoas façam bullying com ele. Não vai se importar com a opinião dos outros. Vai pensar por si mesmo e tomar decisões melhores. E pouquíssimas pessoas constroem isso na adolescência. A adolescência, ela é frágil porque é o primeiro momento em que esses conflitos internos acontecem na sua vida. Mas você pode passar por esse mesmo estado de vulnerabilidade diversas vezes. Mudança de carreira, entrar ou sair de um relacionamento, mudança de cidade, ter filhos, adquirir uma doença. A identidade é uma construção contínua. E como nesse primeiro momento você não consegue desenvolver nada, não consegue construir nenhuma segurança, você continua buscando pessoas para dizer o que deve fazer, o que deve pensar, no que você deve acreditar. A gente é frágil, a nossa mente é frágil, facilmente manipulável, atraído por ideias que sejam interessantes ou diferentes do comum. E eu digo tudo isso porque eu consegui roubar um momento da sua vida para prestar atenção no que eu tenho a dizer.